no ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Hoje é quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 2021. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Meus amados, nós estamos falando desde o início da semana sobre o Espírito Santo. Isso é importante porque, veja bem, as pessoas que chegam agora na fé têm muita dificuldade para saber, para identificar o Espírito da verdade. E, enfim, né, é sempre bom falar do Espírito Santo porque no conceito popular, na doutrina popular, na doutrina da Santíssima Trindade, o Espírito Santo é a terceira pessoa. Aí você já vê, terceira pessoa da divindade. Por mais que neguem, por mais que venham com aquela conversa de que 3 em 1, que é a mesma coisa, que é o mesmo ser, não é, porque já dando o título de terceira pessoa de uma triunidade, daquele triângulo, a própria expressão diz tri. Se é tri é porque tem 3. Então, são 3 pessoas que formam um único Deus, o monoteísmo. Uma coisa assim, realmente, uma doutrina sem pé, sem cabeça, e é exatamente por isso que eles falam que é o mistério da Santíssima Trindade. Não há mistério coisíssima nenhuma. Aliás, os mistérios de Deus foi revelado para os seus filhos. O Senhor Jesus, numa certa feita, diz lá o Evangelho de Lucas, diz assim, a vocês, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Se foi dado para conhecer, para nós como é que é mistério? Então vamos entrar aqui num versículo que o Senhor Jesus destrói essa questão dos 3 iguais, que os 3 são todos poderosos, que os 3 sabem de tudo, que os 3 são inteligentes. O próprio Cristo diz o seguinte: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Isso está escrito em João, capítulo 14, versos 13 e 14. Ou seja, ele disse, ainda tenho que, no verso 12, né? Ainda tenho que muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Então, quando vier o Espírito da verdade, que ele vos guiará a toda a verdade, ele vai guiar vocês a toda a verdade. Por quê? Porque ele não falará de si mesmo. Peraí, o Espírito Santo, a terceira pessoa, não fala por ele próprio? Não vai falar dele mesmo? Que igualdade! Quer dizer, não há hierarquia. Ao mesmo tempo que dizem que não há hierarquia, dá para ele a terceira pessoa. Se não há hierarquia entre as 3 pessoas, como é que ele é a terceira? Não há hierarquia. Os 3 são todos poderosos. É só você pegar aí o credo atanasiano e o credo apostólico, que são 2 credos trinitarianos criados pela Igreja Católica, que você vai ver que, né, dizem, ao mesmo tempo que dizem que são 3 pessoas distintas, aí se são distintas dizem que são iguais, e que os 3 têm todos os atributos um do outro, mas ele não pode falar por ele mesmo. Ele tem que ser submisso a Cristo. Que coisa! Ele diz que o Espírito Santo está submisso a ele, está sujeito a ele. Né? Olha só que interessante. Mas dirá tudo que tiver ouvido. Ou seja, ele só pode falar o que eu vou dizer para ele. Ele não vai falar por ele mesmo, ele não tem vontade própria, ele não vai falar porque ele quer. Ele vai falar o que eu tiver falado. Como é que você vai entender isso? Assim é o Espírito Santo, segundo Cristo. E tem mais, o Espírito Santo vai ter que glorificar Cristo. O que o Espírito Santo tem é dele.
Então o Espírito Santo só vai falar o que Cristo está mandando, porque tudo que o Espírito Santo vai fazer é o que ele mandar. Ou seja, é um submisso, é um servo de Cristo. É por isso que a doutrina da Trindade é um mistério. Mas é um mistério porque eles se recusam a entender essas Escrituras pelo Espírito. Se recusam a entender essa Escritura pelo Espírito. Então, em outro texto, aí em João mesmo, versículo 14, verso 26, diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo que vos tenho dito. Quer dizer, ele vai ensinar, o Pai é que vai enviar, não é ele, depois eu que vou enviar, está submisso a mim. Então, quer dizer, é uma loucura sem pé, sem cabeça, a doutrina trinitariana. Mas quando nós entendemos aqui que ele, conforme nós temos falado aqui, o versículo anterior a esse, lá de João 14, que ele diz, ele explica, ele diz lá no verso 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas você já conhece, porque habita com vocês e estará em vocês, que seria aí o allos, não o héteros, né, que é a questão outro consolador que Jesus fala. No grego tem a palavra héteros, que significa outro, nós falávamos isso no início da semana, outro ser de espécie diferente, e tem o allos, que é da mesma substância, da mesma espécie, ou seja, o mesmo, igual, entende? Por isso, allos, vou enviar outro, seria o allos, ou seja, vou atuar da mesma forma, da mesma maneira. Não é outro diferente de mim, não é outra pessoa. Você está me entendendo? Por isso que é importante conhecer um tiquinho que seja dos idiomas originais da Bíblia, para você ter uma ideia, um entendimento um pouco mais esclarecido. Então ele fala, vocês não conhecem porque o mundo não pode receber porque não vê, não conhece, mas vocês conhecem porque já habita com vocês, ou seja, é a mesma pessoa que vai voltar e vai atuar de forma diferente. Então ele não pode ser um espírito que vai falar de outra maneira, agir de outra forma e falar outra coisa por ele próprio, porque ele vai ter que falar exato, o Espírito da verdade vai dizer tudo que eu tenho, vai confirmar, ele vos fará lembrar tudo que eu tenho dito, ou seja, quando o Espírito vier sobre vocês, vier habitar em vocês, quando eu retornar para morar com vocês, por isso ele ora, para que eu esteja neles. Oração de João 17 termina dessa forma, nós falávamos ontem, para que eu neles esteja, para que eu esteja dentro deles. Ele orou, olha, eu estou orando para que eu possa habitar em vocês, estou fazendo esse clamor, para que vocês possam fazer a diferença, e aí tem que haver uma sincronia, vocês têm que atuar da mesma maneira que eu tenho vos anunciado. Você está entendendo? E é por isso que não pode ser outro ser, porque outro ser falaria outras, né, de forma diferente, atuaria de outra maneira e falaria por ele próprio, mas ele não vai falar por si próprio, não vai atuar por si próprio, mas vai fazer exatamente o que eu quero que ele faça, entende? Então esse é o Espírito da verdade. O Espírito próprio Cristo. Por isso Paulo vai dizer, lá em 2 Coríntios 3:17, o Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade, não fica preso no sistema, não fica preso aos dogmas de uma instituição, não fica preso a padrões, a estereótipos determinados pelas próprias instituições, mas ele é livre, ele tem liberdade para atuar, porque o Espírito do Eterno habita nele e ele fala aquilo que Deus quer que ele fala, ele não fala para agradar a ninguém. Então, se você ficar crendo nesse monstro de 3 cabeças, até quando? Até quando você vai crer numa doutrina sem pé, sem cabeça? Numa doutrina que, por não saberem te explicar, dizem para você que é um mistério, que você não pode entender porque é um mistério. Até quando você vai crer dessa forma?
porque um só é o Espírito do Eterno que habita dentro daqueles que o amam, daqueles que o servem e daqueles que o buscam de todo o coração. Eu vou ficando por aqui. Amanhã, quinta-feira, a gente retoma o estudo lá do sacerdócio real, dos verdadeiros sacerdotes, dos sacerdotes da realeza eterna. Muito bom esse tema. Amanhã nós vamos continuar nesta quinta e nesta sexta-feira. Ore pelo programa, ora por esse ministério, para que nós continuemos aqui. Temos atravessado muitas lutas, momentos essa semana, um momento difícil, problema pessoal. Minha filha perdeu o bebê, está internada ainda. Eu peço que você ore, né? Perdemos uma futura netinha, uma netinha, né? E momento difícil de dor, né? Deus tem nos renovado a fé, mas Ele sabe de todas as coisas. Foi tudo feito direitinho, tudo certinho, mas a vontade suprema e soberana dEle nós temos que obedecer. Peço que você ore por ela, Evelyn, a Vitória Evelyn, a minha filha, tem 20 e vai fazer 21 anos, e é muito jovem e, né, um problema forte que nos abateu, mas nós estamos aqui. Não podemos deixar de anunciar aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Eu peço que você ore por nós. Ainda está internada, pensei que tivesse alta, teria alta hoje, ainda não teve, mas que Deus abençoe você. Ore por nós, ajude o nosso programa, ajude com oração, com apoio. Nós estamos precisando mesmo muito da sua ajuda, para que Deus possa nos revestir da sua graça, da sua misericórdia, para que possamos continuar aqui firmes e fortes nesse propósito. Um forte abraço, até amanhã, graça e paz. Minuto da Unicidade.